E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e com treta no ar. Pessoal, o dia ontem vinha bem normal até o final da noite. Bem normal não, saíram até algumas notícias bem estranhas da imprensa sentindo saudades de Bolsonaro, elogiando o governo, dando espaço para ideias que nunca apareceram nos jornais e, inclusive, também algumas matérias demonstrando um claro temor com a possibilidade do Dilma subir a rampa e indicar sua turma. Mas beleza, isso daí não é a parte mais estranha do dia. A coisa foi passando. E aí, quando chegou realmente assim, no calar da noite, quase 11 horas da noite, eis que surge uma decisão judicial que agora embaralhou todo o meio de campo de diversas coisas que, inclusive, pode impactar até na eleição da presidência da Câmara e o Lira deixar, inclusive, de ser o favorito para levar. O que é que está acontecendo? A gente vai comentar, é o segundo tema, mas quero abrir falando rapidamente sobre o Brasil. Algumas coisas estão acontecendo, inclusive a população nas ruas. Ontem foi dia 18 de dezembro de 2021. Ontem completou 49 dias. Hoje completam 50 dias que as pessoas estão nas ruas colocando toda a sua insatisfação para fora. 50 dias sem parar. Não é teve uma manifestação hoje, aí daqui a 3 dias tem outra, daqui a 10... Não. 50 dias sem parar. Eu não consigo lembrar quando na história deste Brasil um grupo de pessoas, não apenas em um lugar, mas em diversas localidades no Brasil, obviamente concentrado maior em Brasília, São Paulo, quando as pessoas ficaram tanto tempo acampadas em torno de uma única pauta. E, pelo amor de Deus, salvem o Brasil. Aqui são as imagens de São Paulo, ao longo do dia de ontem mesmo, você viu inclusive aqui a plaquinha, o dia 18/12, até achei bom essa imagem. Esse daqui foi um vídeo que várias pessoas publicaram também ao longo do dia de ontem. Esse aqui foi em Brasília. A imagem meio quase que se conecta, né? Assim, tinha uma grande quantidade de pessoas e a turma segue aí. Segue bem satisfeita com o cenário que vem pintando no horizonte. E a esperança continua. Pessoal, tá todo mundo aí, todo mundo tá esperando alguma coisa. Gostaria de ter alguma informação extra para passar para vocês, mas assim, tô igual a vocês. Esperança no coração de ver o Brasil não ir para o abismo. 50 dias. Hoje completam 50 dias. É inacreditável. Ontem teve uma situação, um vídeo do General Heleno, ele foi divulgado, e aí, segundo o Metrópolis, o Heleno tinha dito uma coisa, e aí eu tô trazendo isso daqui, só para ajudar até o Heleno na divulgação. Ele fala o seguinte, ó: Twitter mentiroso do Metrópolis sobre a resposta na saída do Alvorada. Cumprimentei por educação alguns visitantes e nada falei sobre política. Lamentável que se valham de imaginação para publicar falsas notícias. O Metrópolis tinha dado a entender que perguntaram para ele: e aí, fulano de tal vai subir? Ele falou: não vai. E tá todo mundo nessa, né? Mas, enfim, aqui tá a palavra do Heleno. Ele desmentiu. Tem pessoas que postaram, mas não apagaram. Não sei quem que tá certo no final da história. Vou trazer aqui a versão do Heleno. Acho que é a versão mais confiável. Outro também teve um comentário, eu acho interessante. Fala sobre as coisas que andam acontecendo. O Carlos Bolsonaro, logo no início da manhã, fala o seguinte: agora surgem os heróis vaidosos, que estavam adormecidos e, quem sabe, até permitidos, que sempre jogam contra. Hoje aproveitam a inocência de muitos, além dos surpresos arrependidos, que agem como se não soubessem o que a facção sempre deixou claro. Todo oportunista tem uma meta, um modo e tempo de se lançar no cenário. E tenha certeza que, nesses casos, todo o movimento não é por você. Enfim, segue o baile da troca de máscaras. Muita calma sempre. Acho que é algo mais ou menos na linha que eu vou comentando para vocês. Tenham muita atenção, tudo que está acontecendo. Muita gente aparecendo, muita gente surgindo, toda hora aparece um salvador. E quem lembra, às vezes, de um passado recente de algumas pessoas, é muito difícil de acreditar que algumas pessoas mudaram. Mas não vou ficar batendo demais nessa tecla, não. Ontem aconteceu um fato que devia ser tratado como assim, uma tragédia, porque foi uma tragédia. Mas, como são pessoas de direita,
que estão nas ruas manifestando suas insatisfações. Esse é o tratamento que a imprensa fornece. Raio atinge local de ato antidemocrático. Foi em Brasília e deixou um ferido. Por que não fala, sabe, o raio atinge acampamento, raio atinge, sei lá, Bolsonaro, qualquer coisa. Qual a necessidade? Qual a necessidade de criticar? Isso aqui é uma tragédia. A Folha de São Paulo concorda com diversas pessoas da esquerda que falou aí, ó, é a punição divina, é isso aí. Tinha gente falando que pena que é uma pessoa só. O raio deveria ter atingido mais e mais pessoas. Respeito zero. Respeito zero por brasileiros, que eu acho que vários deles possuem assim, satisfações extremamente legítimas. Ainda mais quando a gente olha o desenrolar das coisas que andam acontecendo, né? Coisas concretas que claramente demonstram que o Brasil segue indo para o buraco. Aí você vê como é o consórcio. Poder Data. 47% acham ruim para o Brasil ter militares na política. Este número, ele é uma média quando você considera pessoas de ambos os espectros políticos, esquerda e direita. Quando você olha só à direita, aí esse número é extremamente pequeno. Tem até inclusive aqui um gráfico. Você vê que é bom para o Brasil, né? É a maior parte entre os apoiadores de Bolsonaro. Dos 100% que apoiam o Bolsonaro, 73% acham que é bom ter militares. Já a turminha da picanha, entre os 100%, 77% acha que é ruim. Solução. Agora o que chama a atenção é o seguinte. 100 menos 47, 53. 53 é maior ou menor do que 47? Eu acho que é maior. Qual a preocupação da manchete? É falar sobre o que a maioria pensa ou sobre o que a minoria? Se 47 acham ruim, temos aí pelo menos 53% de pessoas que não sabem, tanto faz, ou que acham bom. A parcela da população que acha que militares na política são ruins é a parcela minoritária. É a minoria da população. Mas esse aí é o destaque que ganha a manchete do Poder Data, do Poder 360, e que a Helene Catende faz questão de divulgar. E que quando você vê, é um número que realmente ele não representa, ele representa uma média entre pessoas de diferentes grupos políticos. E engraçado que quando você vê também ali, ó, as pessoas que votaram branco e nulo, 67% também acham que é ruim. O branco e nulo, sempre falamos, que é o eleitor do Nando Moura, MBL, Danilo Gentili, toda essa turminha pensa igual a turma da picanha, é igualzinho. Votar nulo é anular seu voto, é ajudar a esquerda. Isso aí foi dito reiteradamente ao longo dos últimos anos. Tem uma nota que chamou muito minha atenção e eu acho que ela, inclusive, tem conexão com a nota que a gente comentou no dia de ontem. Não sei como ler isso, né, num cenário muito maior. Mas quem assistiu o vídeo de ontem tinha uma nota que falava o seguinte: para quem o Dilma fala grosso e para quem o Dilma afina na hora de conversar. E aí a matéria do Globo falava que estava falando grosso pro mercado e falando fino com Lira e com as forças. Aí você vê que, até então, só houve uma preocupação de indicar nomes para possivelmente ocupar ministérios de pastas que em tese são bastante chave ou que vem enfrentando algum tipo de problema que você precisa de um nome. Tanto que você pega aí, por exemplo, a Fazenda. Tá todo mundo comentando sobre a PEC do rombo. Qual é a outra pasta, talvez a que mais vem dando problemas, mais do que a PEC do rombo? A questão da defesa. Quem foi cotado aí, né, para assumir o Ministério da Defesa? Um nome que não é do PT. Um nome que, inclusive, a base radical da esquerda não gosta. Não gosta, não, esse aqui não seria o nome nosso. E aí é o José Múcio. E ele concedeu uma entrevista para o Estadão, que eu fiquei muito surpreso, porque destoa de tudo que os outros membros aí da picanhagem falam. Ele diz que Bolsonaro é um democrata. Em entrevista à CNN na noite dessa sexta,
O José Múcio Monteiro fez elogios ao presidente Jair Bolsonaro ao comentar as declarações do presidente que as forças estão unidas, devem respeito à Constituição e que seriam o último obstáculo para o socialismo. Ele, Jair Bolsonaro, é um democrata. Conheço o presidente desde o período da Câmara dos Deputados. Ele é um líder e tenho certeza que vai colaborar. É importante dizer que ele é um líder de uma parcela significativa da população. Então você vê que a turma lá meio que tá querendo arriscar nada. Aparentemente, Bolsonaro segue gozando, pelo menos com uma parcela importante aí das forças, né? Certo prestígio. Se Bolsonaro não tivesse prestígio perante essa turma, eu acho que o Múcio não estaria falando isso. Como ler isso? Em um cenário maior. E o desenrolar das coisas, para poder afirmar qualquer outra coisa, aí não tenho que. Eu não me arrisco. Vai ser qualquer coisa, vai ser só ou achismo ou tentar colocar a minha vontade para fora do que eu espero que aconteça. Assim, não consigo ver. Mas acho que essa notícia, juntando com outras coisas, nada, mostra que Bolsonaro ainda segue com um prestígio, apreço, pelo menos com parte das forças. Aqui saindo um pouquinho para a gente falar do segundo tema, mas só para aqui destacar, ontem, não apenas no Globo, como na Folha de São Paulo, como no Estadão e em diversos outros veículos, todos fizeram questão de relatar que o Papa Francisco disse que o julgamento do Dilma começou por causa de fake news. Pelo menos a matéria do Globo, da Folha e do Estadão não citam qual seria essa fake news. Não, o julgamento começou com base fake news. Tá, qual fake news? Não tem na matéria. Não tem, mas todo mundo faz questão de divulgar. No mínimo, muito estranho, muito suspeito. Mas enfim, vamos esperar para ver o desenrolar aí de todas as coisas. Essa semana, eu acho que tem tudo para ser uma semana bem movimentada. Até porque é a última semana aí do Legislativo Brasileiro. Hoje é o último dia para empossar pessoas aí, né, em torno aí, dos estados, deputados estaduais que foram eleitos, né, toda essa turma, etc., governadores e tudo mais. Vamos olhar aí o desenrolar da semana. Mas vamos falar do Dilma e do Lira e de um evento que aconteceu no final da noite de ontem. Uma decisão judicial que eu acho que, assim, não é que ela mexeu no tabuleiro, ela, assim, literalmente jogou a mesa pra cima. Não é nem o tabuleiro, jogou a mesa inteira pra cima. Vamos olhar algumas coisas primeiro. Ontem de manhã, o Lula recebeu o Lira para conversar. Eu tenho certeza que você já deve ter tido alguma experiência de sentar para alguém para conversar. Quando você senta para conversar e tentar resolver alguma coisa, você não está aqui se encontrando com seu amigo. Para você passar mais de meia hora conversando, e obviamente o Dilma deve estar sendo aí requisitado por diversas pessoas. Ontem era o jogo da Copa também, né? Uma galera querendo falar com ele. O cara não tá com tempo sobrando. O Lira até pode ter um tempo mais livre. Agora a conversa durou quase 2 horas. Imagine uma conversa que, em tese, é para falar sobre o desbloqueio, né? Como avançar com a PEC do rombo. 2 horas de conversa. É muito tempo. Por mais que se fale sobre Ministério da Saúde, Codevasf, desenvolvimento regional, que vai desmembrar esse planejamento. 2 horas é muito tempo de conversa. É aquela típica conversa, com certeza pega o telefone, liga para um, liga para outro. Não, pai, vamos resolver isso daqui, vamos resolver aquilo outro. É até tempo suficiente para conversar e acabar que não chegou em lugar nenhum. Conversa longa às vezes leva a isso. Não tô falando isso à toa. Isso foi de manhã. Chegaram, encontraram, saíram matérias falando sobre isso, diversos veículos, logo pela manhã. Essa aqui do Estadão foi publicada originalmente 1h da tarde. A matéria do Globo é logo 10h40 da manhã. 10h40 da manhã já tinha matéria com os principais pontos. Ou seja, foi um encontro aí bem cedinho para resolver tudo, para não impactar, não assistir o jogo da Copa, etc. E aí, vamos ver o teor da conversa e o que aconteceu no final da noite. O Globo fala o seguinte: Lira se encontra com Dilma
a 2 dias da votação da PEC do rombo. Na Câmara, petistas admitem reservadamente que o Lira só pretende entregar os votos da PEC se houver garantia de espaço robusto no governo. Não é qualquer espaço robusto, com orçamento. O impasse afeta diretamente a formação do ministério, já que o Dilma quer garantia de que terá recursos liberados com texto antes de atender aos pleitos dos parlamentares. E perceba que o Dilma ele vem travando as indicações. Ele havia prometido na semana anterior que ia revelar ao longo da semana pelo menos o dobro, ou seja, 10 nomes. Revelou um, que foi da Margarete Menezes. Travou. Além disso, além dessa questão da PEC do rombo, a indefinição do julgamento sobre a legalidade do orçamento secreto do Supremo Tribunal Federal também piorou o cenário, ajudando no adiamento da análise da PEC pelos deputados. Este julgamento pode ser concluído hoje e vai ser retomado hoje. Está faltando 2 ministros votarem. Meio que o voto assim, vai empatar, vai ficar 5-5. O voto de Minerva vai ficar com um determinado ministro, que toda a imprensa relatou ao longo da semana passada, que ele tende a ouvir tanto o possível novo executivo, como também algumas mudanças na Câmara. Você viu que no final da noite, na calada da noite, na própria sexta-feira, que é um dia típico, que eles não trabalham, eles aprovaram mudanças aí no orçamento secreto. Não, agora vai ter um pouco mais de transparência, vai ser proporcional ao tamanho das bancadas. Agora sim, o presidente da Câmara, né, o Senado, o presidente da Câmara e do Senado, ambos terão aí 7,5% do total das emendas para poder destinar. Fizeram várias mudanças. Isso tudo na sexta-feira, sim, de urgência. Beleza. Ainda sobre a conversa. Enquanto espera o resultado, Lira tem se movimentado para garantir espaços aliados na próxima gestão. Dilma, por sua vez, preferiu empurrar a distribuição de ministérios entre os partidos aliados para depois da aprovação da PEC. Como o Globo mostrou, Lira defende, por exemplo, a indicação do Omar Nascimento, que seria o representante do União Brasil. Nascimento enfrenta a resistência por ter sido um crítico do Dilma. E aqui é um ponto relevante. Perceba como estão as coisas. Até o momento não tem frente ampla, não tem Simone Tebet, não tem Mariana Silva, só tem esquerda, só tem PT raiz, que o próprio mercado já reage negativamente. A coisa está tão absurda que nem para avançar com a PEC o cara tá querendo ceder pro cara que o criticou. Ele me criticou. Não aceito críticas. Olha o nível que as coisas estão da arrogância. Com isso, deputados ligados ao Lira afirmam que o presidente da Câmara gostaria de ver também um aliado no Ministério da Saúde. Pasta para a qual o nome de Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, está praticamente sacramentado. Petistas viram na jogada do Lira uma estratégia de jogar alto em um ministério disputado pelo PT para sair da negociação com outra pasta importante, que tem a capilaridade e o orçamento robusto. Joga lá em cima, vamos pedir logo saúde, extremamente requisitado. A gente pede muito que é para, na hora de negociar, né? Sei lá, tu pede 100, tu ganha 80. Mas 30 tava bom. Tu ganhou 80, 30 tava bom, tu pediu 100. Aí veja, frente à postura do Lira, o Dilma interrompeu o anúncio dos ministérios. Travou. Dilma precisa lidar ainda com os desacordos na Câmara sobre o mérito do texto da PEC da transição. O PT tenta manter o prazo de 2 anos de validade das medidas, mas já discute um plano B. E é aqui que começa a confusão. O plano B, você fala o seguinte, se isso acontecer, integrantes do partido admitem abrir mão da proposta e buscar uma alternativa para garantir o Auxílio Brasil de 600. O partido ainda não bateu o martelo sobre qual seria esse caminho para resolver. Aí tem, além da edição de uma medida provisória, a turminha da esquerda estuda uma solução jurídica. E a solução jurídica ela veio com o mandado de injunção, instrumento que faz valer as determinações da Constituição junto à Suprema Corte. E foi isso que aconteceu. Faça a Constituição valer. O que diz respeito à assistência aos mais pobres, aos mais necessitados. E aí, no final da noite de ontem, a primeira jornalista a divulgar isso foi a Malu Gaspar. A matéria dela sai às 10h40, lá no site do Globo. Ela fez essa postagem aqui às 11h10, mas saiu às 10h40. Eu já fui no finalzinho da noite
pegando aí muita gente surpresa. Vai ser o assunto aí com certeza ao longo do dia. E o que foi que rolou? Ministro Gilmar tira a Bolsa Família do teto de gastos e abre espaço para o plano B. Não precisa mais da PEC. E agora? Lula e Lira ficaram 2 horas conversando. Isso aqui aconteceu. Isso aqui não aconteceria sem a anuência do Dilma. E isso daqui tem tudo para deixar o Lira furioso. Principalmente quando você vê quem tá comemorando isso daqui. No primeiro momento eu pensei, será que isso aqui não pode ter sido parte assim, né? Teve uma conversa, teve um consenso entre o Dilma, o Lira. Falou, não, a gente vai resolver aqui, juridicamente falando. Então a PEC aí não precisa aprovar o 145, vai virar basicamente quase 200, porque também tem uma parte aí que tá fora, que pode ser ampliada. E também tem as doações que, sei lá, fundos internacionais, etc., que vem da universidade, que ficaria fora do teto de gastos. Reduz para um ano, coloca aí, quem sabe, 70, 80, porque aí juntando aí com mais 80 que vai ter, vou ter quase meus 200, que é o que eu queria. Inicialmente eu pensei nessa possibilidade, só que aconteceram algumas coisas que eu falei, eu acho que não. Acho que não. Aí olha lá. A liminar do Gilmar foi concedida atendendo um pedido da rede. A rede do Randolfo Rodrigues, o partido do Randolfo. A rede é demais. Na ação, o partido argumentou que o Auxílio Brasil faz parte do mínimo existencial garantido pela Constituição, que é exatamente o que havia sido discutido. Valer as determinações da Constituição. Na prática, a decisão dá para o Dilma o plano B que ele buscava, para continuar pagando auxílio sem ter que brigar com o Congresso pela aprovação da PEC. Não vou ceder. Vou dar nada. Deu uma banana pro Lira. Para resolver o impasse, os aliados do Dilma no Congresso vinham discutindo a possibilidade de desistir da PEC e aguardar a posse para determinar o pagamento por medida provisória. Mas havia dúvidas jurídicas sobre a validade dessa iniciativa e ainda assim uma medida provisória ela poderia ser frágil o suficiente para a turma dilapidar e falar o seguinte, a medida aqui provisória é só para pagar o Auxílio Brasil. E é o que eu estou falando, a imprensa não fala do restante do dinheiro. Estão focados apenas fingindo que 200 bilhões é o necessário para pagar o auxílio. Não é. Nos 145 bilhões da PEC do rombo, não está apenas o Bolsa Família. A gente sabe disso. Mas a imprensa não debate este tema. No texto, o ministro Gilmar determina que a licença para gastar deverá ser destinada exclusivamente à questão do Auxílio Brasil. Só para isso. Então, aqui já entra o primeiro ponto. O que é que vai acontecer agora em relação à PEC do rombo? Ela vai continuar? Ela vai desaparecer? Porque como é que você vai, inclusive, ampliar um espaço no orçamento agora que já tem essa questão resolvida, né? Sendo que ainda existe acenos por parte da turma da picanha que vai haver algum tipo de mudança na questão fiscal do Brasil, na âncora fiscal do Brasil, caso ele suba a rampa. E agora? Qual vai ser a definição disso? Segundo o Randolfo Rodrigues, a rede agora, olha agora, vai entrar com embargo de declaração. Queremos saber se a decisão se refere apenas ao Bolsa Família ou a outros programas sociais. Dá para colocar aqui também os 150 por criança, que já é outra coisa. Eles precisavam de uns 20 bilhãozinho extra. Vai poder colocar os 150? Emplaca mais uma. E a PEC? Ainda serve? Como está? Eliminado o ministro, ajuda a diminuir a pressão do Congresso sobre o Dilma em troca da aprovação da PEC, mas não resolve totalmente o problema do governo. Se quiser manter todos os gastos que ele planejou, ele ainda terá que negociar com o Congresso. E se lhe restarem apenas os 80 bilhões do Auxílio Brasil, a negociação ficará para o ano que vem com os novos deputados e senadores, ou seja, vai ter que começar a conversar tudo de novo. Imagina, a Câmara vai ter uma renovação grande. Se não me engano, vai manter uns 40 e poucos %. Aí vem uma galera nova. Inclusive com uma tendência um pouco mais de centro-direita. O cara vai chegar lá, vai ter que conhecer o líder do próprio partido, bater um papo, ver como é que as coisas funcionam, até você conversar
obter voto e botar em votação, não é assim. E você não coloca uma PEC de supetão, são 308 votos, não um PL, que é a maioria, às vezes, assim, não é a maioria absoluta, é a maioria simples. Tem 400 pessoas, sei lá, bateu 201, tá aprovado. Não, não é isso. E às vésperas das eleições para a presidência da Câmara e Senado, se for esperar para o ano que vem. Aí você vê. Atenção, grande vitória. Ministro acabou de acatar o pedido da rede. Randolph comemorando. Isso aqui não diz muito. Agora, olha o de baixo. Renan Calheiros. Renan Calheiros celebra. Renan Calheiros já tem, sei lá, 4 semanas, desde o início de tudo, quando começou a se discutir sobre essa PEC do rombo, o Renan Calheiros está falando que a estratégia de sentar, negociar e fazer uma PEC está errada. Não é por quê? Porque o Renan ele não quer deixar em momento nenhum que exista algum tipo de ligação com Lira e que o Lira possa adquirir qualquer tipo de poder. Aqui é um nível de briga que o negócio já passou do pessoal já. Já passou do pessoal, tá uma briga quase que de sobrevivência, inclusive no próprio Estado. Aí você soma isso ao julgamento de hoje. E aí? E aí? E aí? Olha só, aqui só um comentário extra, né? Isso aqui é um deputado estadual do PT, Isolda. O efeito de 4 anos de Bolsonaro deixa 124 milhões de pessoas sem o direito a comer no Natal. Metade do Brasil não vai comer no Natal. Será que isso é verdade? Enquanto 27 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo, em todo o Brasil, a MLB fez essa denúncia e que em Natal o movimento ocupa o Nordestão, que o Brasil possa viver sem fome de novo. Mas voltando. O apelido que o Lira ganhou dos aliados. Lira como motorista de Uber, cobra por corrida. Já tá pegando um apelido ruim. Isso aqui não é um apelido de alguém que é amigo, que ajuda, que joga junto. Isso é aquele tipo de apelido de alguém que você tá só esperando a hora para dar uma rasteira. Diz um parlamentar que passou o final de semana elaborando mapas de votos. Nos bastidores, alguns deputados e senadores da base só se referem a Lira assim. Segundo os parlamentares, com quem conversei, o apelido tem a ver com o fato de que cada vez que aparece um obstáculo ao projeto do Dilma no parlamento, o Lira o procura para dizer que está tendo dificuldade com os líderes partidários, faz um pedido, obtém uma promessa e consegue um avanço. Aí soma tudo isso a isso daqui e eu faço alguns comentários extras. Tinha saído uma matéria, ela tinha ficado na minha cabeça, eu não comentei em vídeo, essa matéria é do dia 16. Essa matéria já falava também da possibilidade de recorrer pelas vias jurídicas, inclusive aí com a questão do crédito extraordinário, que foi o que aconteceu, né? Exatamente o que aconteceu. Já estava se prevendo esse plano B, já vinha sendo discutido. E aí o Cláudio Dantas e o Wilson Lima, eles falam o seguinte: o Dilma pode apoiar Eunício contra a Lira. O Dilma já avisou que poderá retirar o apoio do PT e aliados à reeleição do Lira e ainda lançar o Eunício Oliveira como candidato. Qual o partido do Eunício? MDB. Qual o partido de Renan Calheiros? MDB. Quem odeia o Arthur Lira no Brasil mais do que qualquer pessoa? Renan Calheiros. Outro nome cotado é o de Marcos Pereira. Não está descartado uma chapa também com Eunício. Quando você pega as notícias que estão saindo sobre os republicanos, não é sobre os republicanos, é sobre o Marcos Pereira. O Marcos Pereira já tem umas 3 semanas falando de oposição. No início, beleza. Não, vamos aqui, não vamos fazer oposição ferrenha, né? Sermos independentes. E tá. Só que ele começou a reafirmar isso a cada momento mais e mais e mais e mais e mais. Que eu tô assim, bicho, tu realmente vai ser oposição? Ou tá esperando só a hora pra sentar no colo e fazer o L? O que tá esperando? Tá estranho o Marcos Pereira. Não, vamos aqui buscar uma independência. Um pragmatismo. E aí uma chapa onde você traria toda a esquerda, todo o MDB, toda a União Brasil, quase todo o PSD, toda a União Brasil não, uma parte poderia ainda continuar de fora, mas grande parte do PSB, você ainda traria parte dos republicanos e quem sabe uns desgarrados que não estariam fechados com Lira no PP e quem sabe até no PL. É uma chapa que bate 257 votos. Isso é inquestionável. Nessas contas, esse novo bloco teria 257 votos necessários para desbancar o Lira.
Pereira tem a vantagem de aglutinar membros da bancada evangélica e poder atrair alguns liristas arrependidos. O julgamento de hoje também é visto por petistas como vital. Procure o que o voto de Minerva pode se basear, não é apenas das modificações no Congresso, mas a própria opinião também do Executivo. E aí você para e pensa o seguinte: qual é o poder que hoje os presidentes do Senado e da Câmara possuem? Além do poder tradicional, que era o quê? Poder indicar relatores para projetos, né? Ajeitar a questão das comissões, escolher a pauta, poder pautar ou não impeachment, mas assim, pensando assim, em poder realmente perante os seus pares, tá muito mais na questão da pauta, né, da Câmara, ser um cara que realmente jogue para os deputados. E aí, essa turma trabalhou para aprovar a emenda de relator, né, as RP9, que é o quê? É o Congresso poder também, né, direcionar parte das verbas públicas. E qual a importância disso? Para eles meterem no bolso? Não, não é assim. Pode ter alguém fazendo isso? Pode ter. É Brasil, possivelmente tem. Só que a importância disso é o quê? Eles querem direcionar esse dinheiro para a base deles. Para bater no peito e falar: olha como eu sou um deputado bom. Olha a quantidade de coisa que eu estou trazendo para a nossa região. É estrada, é hospital, é posto de saúde, é isso. É ele que fazer a obra. Como quer fazer a obra? Quer fazer um nome. Porque não, um político desses políticos profissionais, eles não pensam apenas nele. É neles. É na eleição de 2024 para prefeito, para vereador, para montar bandeira. O cara quer mandar no Estado. O cara quer mandar no Estado. Caindo as emendas de relator, e aí? E aí, Arthur Lira? Sem emenda de relator? Na Câmara, tô nem aí? Sem ministério? De onde vai vir a força? Aí a gente vai entrar num momento aí bem complicado. Bem complicado. O julgamento de hoje e a resposta do Lira tem que ver com o que o Lira deve fazer nos próximos dias, e alguns membros também do União Brasil na Câmara, principalmente o Omar Nascimento, essa turma. Vale a pena observar, desenrolar. Depois do que você está vendo esse vídeo, até quem sabe o julgamento aí já terminou do Supremo, mas a gente comenta sobre isso. Vale a pena observar. Embaralhou aí todo o meio de campo agora. Aí você ainda vê, ó, com orçamento, Lira e Pacheco terão mais verba que 14 ministérios. Isso aqui foram algumas mudanças que foram feitas. O PL, a gente comentou no vídeo ontem, vai poder destinar 2 bilhões. O PT vai poder destinar 1,4, de acordo com o tamanho das bancadas. Isso só na Câmara. O Lira vai poder indicar 1,45 bilhão. Imagina aí. Na quantidade de obra, imagina aquele cara lá da região do Lira, no Alagoas, o cara olha para um lado, olha para o outro, é obra para tudo que é lado. Rapaz, essa obra foi o Lira. Foi o Lira que mandou. A grande questionamento disso é o seguinte: será que esse dinheiro ele realmente é bem empregado? Porque muitas vezes determinadas regiões recebem muito dinheiro, mas talvez não é a região prioritária. Talvez não é lá que deva, né, você evoluir primeiro, né? Talvez aquilo não seja prioridade, nem o tipo de obra. Às vezes pode dar prioridade àquelas obras que chamam a atenção, não que realmente vão resolver problemas que são extremamente importantes para a população. Esse é um grande questionamento. Aí também a questão da transparência. Lira e Pacheco terão um controle de valores em 2023 quase 3 vezes maior do que ambos admitiram ter indicado em emendas nos anos anteriores. E hoje aí vai decidir sobre tudo isso daí. Tá pegando. Aí você ainda junta nesse bolo. O Alcolumbre atende apelo, né? Enterra indicações de Bolsonaro. Isso daqui já é um indicativo claro que as coisas no Senado por União Brasil estão bem resolvidinhas, né? Beleza, acertamos agora, vamos jogar, vamos trabalhar junto. Aliado de Alckmin lamenta o estilo contido na briga por espaço no futuro governo. Não tem espaço para quem pensa diferente, não tem frente ampla. É um governo de esquerda que tá vindo aí. Se subir a rampa, vai ser um governo do PT. PT raiz, assim, Dilma Rousseff, governo 3.0. Vai ser um caos. Caos. Até agora, nada de frente ampla. Só dá PT. E vai ser isso daí. As próximas horas aí, até o final de semana, vai ver como é que vai ser esse encerramento da semana do Congresso. Promete emoção. Amanhã a gente vê o que tem de novidade. E dá tempo de comentar muita coisa ainda, graças a Deus. Porque
A imprensa começou a sentir saudade de Bolsonaro. Começou a sentir saudade. Aqui ainda não demonstra saudade. Na verdade, aqui demonstra... Eu pensei que aqui já era falando da questão da educação, mas a gente chega lá. Mas aqui também é o tom de preocupação. Murilo de Aragão, ele escreve para a Veja com certa frequência a cada 15 dias. Ele é da Dark Advice. Ele literalmente ganha dinheiro para tentar fazer análises, né? Para pessoas aí do mercado, para na hora de investir, não investir errado. E aí ele escreve o texto dele que é o seguinte: mapa de riscos para 2023. Quais são os riscos? Separei alguns textos que eu acho que são chave para entender o que é que ele está tentando falar aí, né? Para todo mundo o que esperar. A primeira regra a se observar em 2023, do ponto de vista de dezembro de 2022, é reconhecer que tudo pode ocorrer. Não é questão de página em branco, esquece isso. Se a esquerda subir a rampa, meu amigo, não dá para saber até onde vai a loucura dessa gente. Não dá para saber. Não dá para saber. Não adianta tentar previsibilidade. Tudo que foi dito, que a direita avisava, né? Vai acontecer, já aconteceu. Mas coisa pior também está acontecendo. Coisa que nem a direita estava prevendo. Não é possível que eles não fazer isso. É muita cara de pau repetir. Todos os absurdos do passado. Eles estão repetindo. Todos os absurdos. Na seara nacional, o ímpeto para investimentos está contido por conta dos rumos da política econômica. Não se teme uma tragédia. Não, teme não. Mas os erros podem abalar a confiança e até gerar retrocesso na agenda de reformas. As expectativas para a alta do PIB em 2023 são pálidas. A economia não vai andar. Existe ainda o temor de que as turbinas da política econômica funcionem em contradição e desarmonia. Falou muito bonitinho para falar o seguinte: existe um grande temor que o governo federal vai brigar com o Banco Central. Isso não é bom. Briga governo com o Banco Central vai dar errado. Por exemplo, o ministro da Fazenda adotando práticas expansionistas, o Banco Central seguindo na linha oposta por um temor de surto inflacionário. Nesse sentido, o ocorrido há poucos meses no Reino Unido é lembrado por líderes do mercado financeiro. Foi o quê? A ministra durou 45 dias e caiu. Desavenças na política econômica são fatais, caso não sejam resolvidas de forma pragmática. Portanto, vale dizer sem juízo de valor em relação ao novo governo, desejando sucesso, né, que os brasileiros merecem. O cenário do ano que vem é complexo, e o julgamento da realidade tem sido claramente negativo. Então tem que temer. Esse é o ponto. Julgando a realidade dos fatos, o que aconteceu em novembro e dezembro de 2022, caos. Não tem como dar certo. A coisa ficou entre Haddad e Mercadante. Agora só nos resta torcer pela Haddad. Qual o contexto dessa fala? De um alto executivo do mercado financeiro encarando a realidade mutante do governo que está se formando. A gente achava que a economia ia ficar entre Haddad e o Pércio Arida. Neste cenário, íamos torcer pelas ideias do Pércio. Só que agora, a coisa ficou entre o Haddad e o Mercadante. Agora só nos resta torcer pelo Haddad. Aqui ele está sendo irônico. Aqui é o nível de desespero. Imagina o desespero do cara. O cara está tendo que torcer pro Haddad. Porque o Mercadante... Meu Deus. Como definir o Mercadante? O Mercadante assusta uma casa de 8 quartos sozinho. Tipo isso. Faz a alma sair do corpo. Aí, a turma ainda, dos empresários. E você, trabalhador. Hoje de manhã, fresquinho. Antes de falar sobre a saudade de Bolsonaro, acho que essa é a última. Centrais sindicais e futuro ministro discutem como alterar a reforma trabalhista. Quantas e quantas vezes falaram? Não vai ter aumento não vai ter volta de imposto sindical, não. É fake news. E a direita, vai voltar. Eles vão criar um novo... Vai voltar. A direita avisou 1001 vezes. Líderes sindicais e o futuro ministro estudam a melhor forma de viabilizar ajustes na legislação trabalhista já nos 100 primeiros dias. Há pelo menos 5 mudanças pleiteadas, mas ainda assim não se sabe se por meio de projeto de lei ou medida provisória. Fazer
o mais rápido possível. Esta última opção é vista com receio, pelo risco de gerar insatisfação de parlamentares, que você está impondo uma coisa. Está em discussão ainda se as alterações serão feitas gradualmente para amenizar as resistências. Só que qual é a prioridade? Das já listadas, a mais... não é prioritária, é urgente. Urgente é a nova fonte de financiamento dos sindicatos sem reeditar o imposto sindical. É um nome diferente para uma mesma coisa. É urgente voltar com dinheiro. E aí que começa algumas matérias estranhas. Eu nunca tinha visto a Veja dar espaço para o governo Bolsonaro defender-se. Não só se defender de ataques, mas defender as suas propostas, defender as suas ações, destacar coisas e criticar os seus adversários. Eu nunca tinha visto a imprensa fazer isso. Ontem, para minha surpresa, eu me deparo com essa matéria. Ministro diz que é equívoco Lula acabar com a escola cívico-militar. A matéria é maior. Só trouxe 2 parágrafos que você já vai sentir o drama. O ministro da Educação, Vitor Godoy, criticou a iniciativa da equipe de transição de Lula de sugerir a extinção do projeto das escolas cívico-militares criado durante a gestão de Bolsonaro. Membros da equipe de transição anunciaram que o Dilma pretende desativar o projeto. Em entrevista à Veja, o ministro afirmou que esse tipo de escola vem ajudando a reduzir a criminalidade. Para o ministro, não se justifica desativar por questões ideológicas um projeto que está dando certo. Há um misticismo em relação às escolas cívico-militares que diz que representa a militarização do ensino. O que temos de dados é que quando uma escola cívico-militar é implantada, e são sempre em regiões vulneráveis, aquela escola consegue mudar o entorno, a redução da criminalidade, redução do tráfico de drogas, maior engajamento dos alunos, menor taxa de evasão, diz o ministro. A nota não tem nenhuma crítica a Bolsonaro, não tem nenhuma adjetivação, que Bolsonaro é isso, aquilo, outro, nenhum. Não trata o ministro como maluco e faz a crítica à ideologia da esquerda. Não fala que isso aqui é um surto conservador, não. Tá falando que a questão ideológica da esquerda não pode acabar com algo que está dando certo. Eu falei, rapaz, saudade já bateu, hein? Saudade já bateu. Tempo ainda tem também, né? Bolsonaro continua presidente. Por mim, continua. Aí você chamou a atenção porque... falei, não, pô, tá falando aqui de 2 passos. Esse daqui aí realmente já é defendendo o perigo do revogaço. Ao concluir seus trabalhos, né, 13 de dezembro, a transição listou aí um documento, 23 páginas, com vários atos aí de Bolsonaro, tem que ser anulado, isso, aquilo, outro. Até destaca uma coisa que é um absurdo, até um partido de esquerda alemão se juntou ao PSOL para propor uma lista de 200 atos infralegais do atual governo que poderiam ser revogados com a canetada. Quem manda no Brasil é a Alemanha. Há pelo menos 3 razões para evitar revogações em massa. Insegurança jurídica, descontinuidade administrativa e de políticas públicas e atiçamento da polarização. A primeira delas é óbvia. Decisões de governo afetam não somente o setor público, como também a iniciativa privada, a sociedade e até mesmo a vida de cada cidadão. Como planejar o presente e também o futuro, realizar negócios, tomar decisões de investimento se as regras estão constantemente mudando ao sabor do último resultado das urnas. Aí depois vai para políticas públicas. Elas levam tempo para amadurecer e dar frutos. Ao tomar posse, uma nova administração deve ter o cuidado de avaliar, com toda a calma, racionalidade, quais decisões do governo anterior devem continuar, o que precisa ser aprofundado ou, se for o caso de mudar, o que deve ser colocado no lugar. É essencial evitar o risco de descontinuidade por mero capricho ideológico. Por fim, há o perigo de perpetuar a polarização política, que tem feito tanto mal à democracia brasileira. A política dá voltas e, dentro de 4 anos, haverá eleições e é possível que haja nova alternância de poder, o que faz parte da democracia. Não é bem-vindo, no entanto, que, por razões eleitoreiras ou apenas ideológicas, o novo governo
busque desfazer o legado do anterior, demarcando ainda mais a divisão do eleitorado em campos irreconciliáveis. Só faltou defender, né? Só faltou... Não pode ir para cima dos bolsonaristas. O novo governo tem todo o direito de rever medidas equivocadas de Bolsonaro, sobretudo aquelas que foram tomadas sem a devida consulta às sociedades, instituições, mas precisa fazer isso com cautela, parcimônia, caso a caso, explicando os motivos, analisando os impactos e, quando for o caso, apresentando alternativa. Acima de tudo, deve evitar baixar um pacote de revogações de forma assodada e midiática para agradar sua claque, mas que poderia ser visto pela outra metade dos eleitores como uma mera retaliação. O momento não era para radicalismos, mas de construir consensos e governar para todos. Já tá chamando a esquerda de radical. Acabou o amor. Enquanto o Estadão tá falando, tem que ter calma. Se quiser revogar alguma coisa. Aí vem os pesquisadores. Eu adoro essas palavras. Pesquisadores, especialistas, não, pesquisadores. Diz que revogação é só um dos passos contra o infralegalismo autoritário de Bolsonaro. Eles inventaram essa palavra. Aí você vê quem inventou essa palavra. Tá nessa matéria, entrevista. Não, esse termo, infralegalismo autoritário, que é para justificar todas as revogações, foi criada por um cara da FGV que é colunista da Folha de São Paulo. Mas a mesma Folha de São Paulo, que faz uma matéria como essa, em termos editoriais, também vem defender o legado de Bolsonaro. Retrocesso à vida. E fala o seguinte: eles estão preocupados com a possibilidade da revogação do marco do saneamento. O marco do saneamento. A esquerda, sim, a esquerda parece que não quer ver o pobre com direito a ter saneamento básico em sua casa. Preocupa o diagnóstico a respeito do saneamento, que pede revogação de grande parte do marco regulatório aprovado em 2020. Os objetivos são retomar os contratos sem licitação das prefeituras com estatais e dificultar as privatizações. Mais ainda, a responsabilidade pela definição dos parâmetros técnicos do setor, hoje a critério da Agência Nacional de Águas, seria repassada para o Executivo. E aqui tem um pulo do gato. Fica evidente a falta de compreensão a respeito do papel das agências reguladoras. Não fica não. Isso mostra como a turminha da esquerda entende. Eles estão querendo tirar da agência reguladora para levar para o Executivo, porque com certeza quem está à frente da agência reguladora não flerta e não abraça as ideias da esquerda. É só isso. Só isso. A única coisa que a turma da esquerda quer é poder ela mesmo ditar as regras. Ela criar o compliance. Ela criar a regulamentação. É só isso. Se a agência tivesse na mão dela, ela faria. Via agência. Não ia querer passar por cima nem nada. Você quer conversa para boi dormir. Não é razoável, ademais, a manifestação de Rui Costa. A Folha critica. Quando o Rui Costa disse que não teve uma explosão de investimentos como se esperava. Não, teve não. Aumentou em 10 vezes. A Folha levanta números que de 2016 a 2020, o investimento total foi de 15 bilhões. Já no ano de 2020, bate acho que uns 50. Mais do que 4 anos juntos. Ora, o país viveu com regras retrógradas por décadas, dezenas de reguladores locais, confusão de critérios técnicos e opacidade nos contratos das prefeituras. O novo marco é de 2020 e os decretos que balizaram a abertura do setor aos investimentos privados só foram finalizados no ano passado. Os leilões realizados desde 2020 contrataram investimentos de 46 bilhões e renderam outorgas de quase 30 bilhões, abrangendo 219 municípios. Como é que não deu certo? Como é que não explodiu dinheiro e investimento? O dinamismo que agora começa a ser observado no saneamento já ocorre em outras áreas. Graças a Deus, né? Graças a Bolsonaro. Rodovias, aeroportos, portos, ferrovias tiveram regras aperfeiçoadas e concessões mais bem desenhadas. Vamos começar pelo final. Concessão bem desenhada. É impressão minha, o governo Bolsonaro aí, né? Ministério da Economia, secretarias, o Ministério da Infraestrutura também fizeram, né, leilões de concessão e tudo mais, tudo bonitinho. Parabéns, Bolsonaro.
E essa questão de regras aperfeiçoadas, a gente tá falando dos marcos, né? Novo marco das ferrovias, marco da cabotagem. Parabéns, Bolsonaro. Também. Saudade bateu. Forte. Forte na Folha de São Paulo. Isso aqui é um editorial. É o que a Folha pensa. Segundo o governo federal, entre 2019 e 2022, com leilões no âmbito do programa de parceria de investimento, foram obtidos 176 bilhões em outorgas e mais 900 bilhões de investimentos. Um tri. Aí olha agora. O BNDES, que agora está tentando colocar para voltar a financiar o Foro de São Paulo, o BNDES tornou-se um grande estruturador de projetos. Vamos fazer e tirar coisa do papel. Não apenas um banquinho, né? Provedor de recursos, um caixa. Vem aqui, toma dinheirinho. Não, vamos aqui estruturar projetos. O novo governo deve dar continuidade às parcerias público-privadas e ao aperfeiçoamento institucional. Rapaz, eles acusaram Bolsonaro 4 anos de destruir a democracia. Isso é um retrocesso ao Brasil. Como assim? Dar continuidade ao aperfeiçoamento. Teve aperfeiçoamento? Então Bolsonaro não era aquele maluco, ditador, gênio, tudo que acusavam? Tá destruindo o Brasil, as instituições. Ele aperfeiçoou o Brasil. Mudar o marco do saneamento por ideologia e corporativismo será um grande retrocesso. Bateu a saudade forte. Saudade bateu forte. Aí vem. Olha os efeitos práticos. Investidores internacionais desistem de leilão da Corsan no dia do anúncio de Mercadante no BNDES. Além do leilão lá do pré-sal, que apenas 4 de 11 foram arrematados. Olha aqui. E nesse mesmo dia, além da questão do Mercadante, o Dilma disse que vão acabar as privatizações nesse país. E aí 2 grandes investidores internacionais pularam fora do barco. Então vai que é tua. Vai que é tua. Vai que é tua. Aí vem o Estadão de novo. Retrocesso com a marca do PT para criticar a lei das estatais. Saudade de Bolsonaro. Se acostumaram, acharam que o Brasil, você tem indicações técnicas para cargos técnicos, era a normalidade do dia a dia do Brasil. Esqueceram que isso só surgiu com Bolsonaro. Agora Lula e seu partido dão mostras de que também não entenderam nada com a respeito da lei das estatais. Veem as restrições fixadas pela lei como meros mecanismos de criminalização da política. Pelo visto, Dilma, que se considera tão hábil articulador político, não se deu conta de que as flexibilizações aprovadas de supetão na Câmara não fortalecem seu governo. Elas fazem precisamente o contrário, abrindo espaço para o apetite do Centrão, que terá mais postos a exigir na estrutura da administração federal. Esquece Centrão. Eles não estão preocupados com o Centrão, nem com a esquerda. Eles estão preocupados com cabide de emprego. Cabide de emprego. É isso que eles estão preocupados. Só. Cabide de emprego. Porque se for de esquerda, se não for do Centrão, não vai ser um cara técnico. Vai ser um cara capaz. Vai ser um cabide de emprego. Na votação da terça, eles também reduziram de 3 anos para 30 dias a quarentena para indicação de agências reguladoras. Tá vendo o que eu falei da Folha de São Paulo? Tem nada a ver com eles não entendem a importância das agências. Não, eles entendem muito bem, muito bem. Esse governo social-democrata que o Brasil vive até hoje travado, quem inventa a agência reguladora, quem traz para o Brasil essa ideia, governar através das regras, é Fernando Henrique Cardoso. Eles entendem muito bem o que está acontecendo. De fato, a lei das estatais foi aprovada num cenário político específico. Após os escândalos revelados pela Lava Jato, o país estava enjoado com o que o PT e os outros partidos tinham feito com as estatais e as empresas de capital misto. E a imprensa fez o quê? Fez questão de manipular a mente das pessoas para elas acreditarem que tudo que está acontecendo no passado não ia acontecer de novo. Não, mudaram, gente. Meu Deus do céu, mudaram. São do bem agora.
né? Agora é tudo, meu Deus, de Jesus. O texto aprovado pelos deputados também aumenta de 0,5% para 2% da receita operacional o limite das despesas com publicidade e patrocínio de empresas públicas e de capital misto. Essa liberação de publicidade não é um jabuti, e sim um elefante colocado pendurado na árvore, disse o Tasso Gereissati. Eu achei estranho. Eu não entendi ainda porque o Estadão criticou isso, né? Se aumentar a verba de publicidade, acho que todo mundo ganha, né? Todo mundo assim. Eles, consórcio, não, sei lá, veículos independentes, etc. Loteamento político não fortalece nenhum governo. Antes de deixar o refém moral e politicamente, pelo visto, o Dilma não se importa de ter, desde o início do seu 3º mandato, né? Não é um bom começo, recomeço. E é fã de estatal? Teve a notícia esses dias, né, da possibilidade aí de financiamento do gasoduto na Argentina. Ontem foi a final da Copa, só para comentar rapidinho de umas besteirinhas. Esse aqui é o D'Alessandro, ex-jogador de futebol. Olha o relato que ele faz da Argentina. A gente está passando fome na Argentina. A situação econômica não é das melhores. Deve ser uma das piores da história do nosso país, né? Tem gente passando fome. E o futebol sempre foi uma arma muito forte, muito grande para dar essa alegria. Nós falamos aqui que, de repente, as pessoas guardam um pouquinho de grana para poder comprar um ingresso, para poder assistir um jogo do seu time. Hoje é a seleção. O foco é a seleção. E as pessoas precisam de uma alegria. Eles estão sentindo lá em Catar que o povo argentino precisa de uma alegria. Precisa de sonreír. Precisa de comemorar alguma coisa. Porque economicamente nosso país não está passando pelos melhores momentos. Eu vivo isso com minha família, com meus amigos lá na Argentina. Então o povo... Por isso que existe quando ganha a Argentina, uma comemoração assim tão forte. As pessoas saem para a rua, querem comemorar, precisam extrapolar, né? Imagina aí, falando isso no Sport TV. Plim Plim, né? Olha a camisa dele, ó. Tem o símbolo, um globo na camisa dele. Juntando aí só a questão do BNDES, né? A gente falou do gasoduto. E só falar da Copa também. Os argentinos ganharam. E a preocupação do consórcio. Copa do Mundo. Por que a seleção da Argentina é tão branca? São as preocupações do consórcio de imprensa. Aqui estão os links do vídeo de hoje. Vamos esperar para ver. Hoje, 50 dias com as pessoas nas ruas. Quais serão os desdobramentos, próximos cenários, o que vai acontecer do dia 1º de janeiro. Está cada vez mais complicado de bater o martelo sobre qualquer coisa nesse país. Mas é isso. Com certeza amanhã estaremos de volta. Quero ver principalmente aí como é que o Lira vai reagir perante tudo que está acontecendo. Como é que também vai ser o julgamento aí na Suprema Corte. Se gosta do meu trabalho, passa também do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon aqui na descrição. Mas o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo. Vou mandar esse vídeo final da Alessandro falando da Argentina lá no canal do Telegram. O link também está aqui na descrição. E é isso. Espero poder ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!